Sport 0, Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Ilha do Retiro, empate que não foi bom para a Bahia como resultado, mas uma das coisas que me deixou mais chateado nesse jogo não foi esse empate, e sim a performance do Bahia. E vamos falar também sobre as invenções de Rogério Ceni e detalhar algumas coisas que teve nesse jogo que talvez algumas pessoas não tenham se atentado. Meu nome é Emerson, esse é o canal Baiano Cena. Convido você para estar se inscrevendo aqui no canal e estar resenhando comigo. Deixando um like nesse vídeo se você assistiu até o final. Também nos comentários você deixa lá a sua opinião. Valeu? Bora Bahia. Galera, sobre essa partida, eu tinha uma expectativa que o Bahia tivesse uma boa performance. Por quê? Primeiro ponto, o Bahia ele jogou pela Copa do Brasil no meio da semana e poupou jogadores. Uma decisão, para mim, ao meu ver, assertiva, porque hoje o futebol exige uma intensidade muito grande, não só técnica, mas também física. Um jogo físico que requer muita intensidade dos seus jogadores que estão participando da partida. E se você tem jogos a cada 3 dias e um calendário tão extenso como é o calendário brasileiro, certamente, se você não fizer um controle de carga, os jogadores vai se lesionar. É um fato. O que aconteceu com o Pulga, para mim, é um grande exemplo. As pessoas estão utilizando esse exemplo de uma forma, ao meu ver, distorcida, falando que Pulga se lesionou e a culpa foi de Rogério Ceni. Não. A probabilidade de lesão poderia ser bem maior, ou melhor, seria bem maior, se o Rogério Ceni começa com Pulga como titular e os outros jogadores. Então, por isso que eu falo, para mim foi uma decisão assertiva. Ele colocou Pulga no segundo tempo, onde os jogadores adversários já estão mais cansados, a intensidade do jogo não está tão alta, por conta do cansaço e dos minutos finais, e mesmo assim Pulga se lesionou. Imagina se ele começa no início. Aconteceu com o Pulga, mas poderia ser com o Juba, poderia ser com o Everton Ribeiro. Então, acho que, ao meu ver, isso aí é uma discussão que não faz nenhum sentido você ir contra a ciência. Se existe departamento responsável por analisar e ver que o jogador ele tem um risco de lesão se ele extrapolar certas minutagens, eu acho que o técnico não pode negligenciar. Mas sobre o jogo, eu esperava que o Bahia tivesse uma boa performance. Não podemos cravar dentro do futebol brasileiro. Eu acho que em nenhuma partida de futebol, mas no futebol brasileiro em específico, acontece muitas vezes alguns resultados imprevisíveis. Você viu o Santos, pegou o Flamengo na Vila Belmiro, o Flamengo que é tido como time a ser batido, um elenco espetacular, e foi vencido pelo Santos, que está dentro da zona de rebaixamento em uma péssima fase. Então, no futebol brasileiro acontece isso aí. Mas performar, eu acho que é algo que está mais dentro do controle dos jogadores e do técnico ali. O técnico fala na questão coletiva, de correções, táticas ali, e dos jogadores digitarem desempenho dentro de campo. E o Bahia, na partida de ontem, não desempenhou bem, não performou bem. Fez uma partida abaixo do que pode fazer. E isso certamente influenciou no resultado de o triunfo, o Bahia não ter conseguido os 3 pontos lá na Ilha do Retiro. O Sport, ontem foi mais uma amostragem do porquê o Sport é o último colocado e não venceu ninguém dentro desse Campeonato Brasileiro. Porque é um time ruim. Um time limitadíssimo. E o Bahia não soube tirar proveito disso. Vamos começar falando sobre a invenção de Rogério Ceni. Eric Pulga, lesionado, todo mundo imaginava que fosse entrar no seu lugar, o Kaique, o Michel Araújo, talvez o Cauli. Mas eu acho que uma unanimidade seria o Cauli, seria o Kaique. Mas o que o Rogério Ceni fez, ele coloca Iago Borducci. Como estratégia, eu até entendo. Como exigência para fazer uma função, eu até entendo. Iago Borducci, ele é um jogador que ele compete mais fisicamente, é um jogador que tem uma estatura melhor do que em relação ao Kaique. É um jogador que taticamente eu acho que consegue compreender mais algumas exigências de um técnico em relação ao Kaique, principalmente no quesito defensivo. Mas tecnicamente, o que é que Iago Borducci faz, ou já fez no Bahia? Não vou falar da carreira fora do Bahia, porque no time da Alemanha realmente ele jogava um bom futebol, mas no Bahia aqui eu analiso o momento. Se o jogador está bem, ou se o treinador toma uma decisão assertiva, eu vou avaliar aquela decisão e aquele jogo em si. Não vou pegar como julgamento outras situações. Mas no momento de Iago Borducci do Bahia, ele não mostra competência técnica ou qualidade técnica para ser titular de uma ponta esquerda. Eu não estou falando nem na lateral. Da ponta esquerda de ataque do Bahia.
Iago Bonucci poderia, como um lateral, por característica, chegar à linha de fundo? Poderia sim. Podia te entregar isso, profundidade. Aí você tem o William José pesando no ataque para possíveis jogadas aéreas. Até jogada pelo lado direito, como ele tem uma boa altura, um cruzamento vindo da direita, ele chegando como elemento surpresa ali, pelo lado esquerdo ali, pesando na área, para tentar uma cabeçada, uma finalização. Beleza. Mas o Iago Bonucci, ele não vem entregando isso. Então eu entendo a estratégia, mas eu discordo. E eu, antes da partida, fiz um vídeo e falei sobre isso, que eu não entendia sobre a escolha de quem ia executar aquilo ali. E vamos pro jogo. Talvez algumas pessoas discordem desse ponto aqui. Dentro do jogo, Iago Bonucci não estava mal no jogo, não. Porém, ele não estava fazendo a função do que o Rogério Ceni pediu. Quantas vezes Iago Bonucci ele conseguiu ir na linha de fundo e fazer um cruzamento assertivo? No total da partida, ele tentou 2 cruzamentos e nenhum chegou ao destino final em uma condição para alguém finalizar. Então, ele não vinha fazendo uma péssima partida, mas aí é que está a chance do gol. No primeiro tempo do Bahia abrir o placar, cai nos pés de quem? Iago Bonucci. Ele finaliza de perna direita. Se o jogador não está vivendo um bom momento, faz o simples, não tenta inventar. Ele é canhoto, para que ele tentou finalizar de perna direita? Ele podia ajeitar o corpo e chutar de perna esquerda. Eu falo porque eu sou canhoto. Então, de certa forma, eu tenho uma propriedade para falar sobre isso. Iago Bonucci, ele tenta finalizar a perna dele chapando e joga para fora. Ele poderia tentar o passe para o William José, se ele não quisesse arriscar um chute de perna esquerda, tivesse um receio de ajeitar o corpo ali para bater e perder a bola, que ele tentasse um passe para o William José, para ficar em condição de finalizar também. Mas ele tomou uma decisão errada. E o que acontece? Eu falei sobre isso aqui, mas eu acho que esse empate do Bahia não pode ser abordado como se o grande fator do Bahia ter empatado com o Sport, em uma partida que o Bahia poderia ter vencido, tinha totais condições de vencer. Eu acho que não podemos se apegar tanto a essa questão da escolha errada de Rogério Ceni. Criticar como eu estou criticando aqui, mas de forma pontual, e falar: esse time do Bahia precisa ser cobrado uma melhor atitude, uma postura melhor em jogos assim. O Bahia teve nas mãos a chance de ficar de uma forma mais tranquila dentro do G4 do Campeonato Brasileiro e jogou fora. Esse time mostrou nesse jogo de ontem que ele é inimigo das oportunidades. O Bahia faz seus jogos onde ele tem as oportunidades de fazer os gols e perde. Não é um time efetivo em questão de finalizações. E agora está mostrando também que não sabe aproveitar as oportunidades, não consegue ser efetivo em jogos que digamos que, mais fáceis para ele vencer. Ou o Bahia vai conseguir chegar lá fora contra o time e vai encontrar mais facilidades para vencer uma partida do que contra o Sport? Onde é que vai ser mais adverso? O Bahia enfrentar o Sport na Ilha do Retiro ou vencer o Palmeiras lá no Allianz? O Bahia venceu o Palmeiras no Allianz, mas qual a diferença daquele jogo para isso? A forma que esses jogadores se comportaram dentro de campo. A gana, a vontade de vencer absurda. A forma de dividir cada bola, encararam aquele jogo ali como o jogo da vida. A sensação que eu tenho é que o jogo contra o Sport era mais um jogo burocrático. Posse de bola, o Bahia tem em praticamente todos os jogos. Era contra o Sport que o Bahia não ia ter mais posse de bola? Isso é normal do Bahia, por característica de cada jogador, pelo modelo do time jogar, a forma que o time é esquematizado. Isso é normal. Mas contra o Sport, se você tem posse de bola, você precisa ter um volume maior de finalizações. E a gol, você precisa ter abafa. Qual foi o momento da partida em que o Bahia abafou o Sport? Isso não aconteceu. Os jogadores precisam ser cobrados por isso. Não adianta assim, só a gente se apegar ao ponto: poxa, Iago Bonucci foi titular. É cortina de fumaça para não cobrar os jogadores no melhor desempenho. Então eu acho que esse ponto, para mim, é o crucial da partida. Não o Iago Bonucci ter sido titular na ponta esquerda. Isso é um outro problema. Mas o crucial dessa partida, o Bahia tinha condições. Vou citar um fator aqui, que é uma análise também que as pessoas deveriam, às vezes, questionar Rogério Ceni quanto a isso. Eu vejo as pessoas muito criticando o Rogério Ceni por coisas que eu vejo que não faz sentido, ao meu ver, não é erros dele. O Rogério Ceni, ao meu ver, faz um bom trabalho na equipe do Bahia. E alguns pontos que são pertinentes que deveriam ser cobrados, as pessoas às vezes esquecem. O Rogério Ceni, ele cita na coletiva que o Palmeiras conseguiu vencer o Sport lá com
um pênalti mal marcado, correto, no final do jogo. O Botafogo também venceu o Sport nos acréscimos, dentro da Ilha do Retiro. Mas o Santos também, Rogério, e torcedor. O Santos empatou com o Sport em uma partida dentro da Ilha do Retiro, onde o Santos estava com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo e já perdia por 1-0, desde os 5 minutos do primeiro tempo. O Santos volta no segundo tempo, toma o segundo gol e depois consegue empatar a partida em 2-2. Por quê? Porque abafou o Sport, porque foi para cima do Sport com um jogador a menos. Então o Bahia com 11 jogadores dentro da Ilha do Retiro, o Sport numa pressão absurda. O Bahia não tinha capacidade de abafar, de fazer um pouco mais do que entregou ontem, com jogadores que foram poupados durante a semana. É um questionamento para os jogadores, é um questionamento para a comissão técnica Rogério Ceni, para cobrar os jogadores também. O Bahia precisa aprender a jogar esses jogos e se comportar dentro desses jogos, onde a equipe fique fazendo um jogo burocrático, tocando de lado e não consegue ter uma efetividade, uma agressividade maior ao seu adversário. O Bahia não fez isso, não teve abafa. De que adianta você ter um jogador como o Willian José, que fez uma péssima partida ontem, não conseguiu sustentar nenhuma bola ali no pivô. Gilberto também, para mim, fez uma partida onde ele errou coisas simples, às vezes tentando um drible a mais, inventando algumas jogadas que não faz sentido. Você tem um jogador como o Willian José, que é um jogador forte, alto, que vai brigar ali com os zagueiros ali, mas quantas jogadas o Bahia fez em condições para o Willian José finalizar dentro da área? Seja uma finalização de cabeça, uma abafa, uma bola ali pesando dentro da área para ele disputar com o zagueiro? Eu não me recordo. Só teve um passe voltando que ele tenta chutar. Às vezes a gente fala assim, a gente quer um homem-gol, mas se a bola não chegar para esse homem-gol também, para ele finalizar, em condições dele finalizar. Se a gente tiver um homem-gol no Bahia, mas a bola ficar caindo no pé de Iago Borducci para finalizar, Ademir é um bom finalizador? Não é. Se a bola cair para ele, condição para ele finalizar, não vai ser difícil. E ontem faltou repertório para o Bahia. Faltou repertório ontem para o Bahia de jogadas, para criar jogadas, para abrir espaço na defesa do Sport. Ontem não teve. Não teve. Se você tiver um jogador que vai pesar a área, mas você não faz cruzamentos, Bahia ontem, quantas jogadas o Bahia ontem pesou na área com o Willian José, com o Jean Lucas, que no Jean Lucas não é um exímio cabeçador, mas é um jogador um pouco mais alto. Quantas jogadas se foi para Jean Lucas finalizar? Às vezes a bola às vezes sobra, a chance de finalização para o Bahia sobra, não é para quem é o jogador de área. Muitas das vezes é para quem é o jogador de meio de campo. Às vezes é um Everton Ribeiro, é um Caio Alexandre, é um Jean Lucas. Mas esses caras são grandes definidores? Não são. Esses jogadores precisam treinar e muito finalização. Porque muitas das vezes a bola vai sobrar para eles e não para o centroavante, logo camisa 9. Principalmente se for uma partida onde o Bahia estiver enfrentando dificuldades para chegar dentro da área adversária ou não, simplesmente não fizer diversos cruzamentos para quem estiver dentro da área finalizar. Não tem dado diversos passes voltando, cruzamento voltando, não precisa ser somente bola aérea. E aí vai uma questão. Iago Borducci ontem foi colocado para fazer isso pelo lado esquerdo, mas não fez também. Então, a estratégia de Rogério adotou uma estratégia que não foi executada porque ele pediu. Então, ao meu ver, a escolha não fez nenhum sentido. A escolha não fez muito sentido da peça e a execução não foi bem feita. Então fica essa análise desse jogo. Espero que vocês tenham assistido até o final. Like no vídeo, comenta aí também sua opinião sobre o que você viu dessa partida. O Bahia, no momento, ainda está como quarto colocado, no momento que eu gravo esse vídeo aqui. Mas tem jogos ainda do Bragantino, tem o Botafogo também que pode ultrapassar o Bahia. Pode cair para a sexta colocação, mas em relação ao Bragantino, o Bragantino tem jogos a mais que o Bahia. Então são jogos que, de certa forma, o Bahia pode recuperar a posição se for uma disputa ali com o Bragantino. Mas o Bahia, mais uma vez, desperdiçou uma oportunidade de estar melhor, com uma pontuação melhor dentro do Campeonato Brasileiro. E esses pontos podem fazer falta lá na frente. Se você assistiu o vídeo até o final, like no vídeo, deixa nos comentários sua opinião e inscreva-se no canal Bahia na Cena. Bora Bahia!